Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro, a mais um culto. Que o Espírito Santo possa falar em nossos corações durante essa noite. Eu espero que vocês tenham tido uma excelente semana e que nesse dia de hoje você possa agora parar o que você estiver fazendo. Dê os próximos minutinhos um pouco de foco de atenção, porque eu quero tratar de algo muito importante, algo que o ser humano, infelizmente, tem deixado passar e tem deixado acontecer porque não tem discernimento espiritual do que está acontecendo. Ficou confuso? Eu vou explicar tudo para você na mensagem de hoje. Espero que sejam todos, né, bem-aventurados por ouvir a mensagem, a palavra de Deus. Feche os seus olhos, se você quiser. Se você tem alguém que está doente, eu recomendo que você encaminhe esse vídeo para essa pessoa para que ela possa receber a oração da cura. A palavra nos garante a cura da cruz. Quando Cristo foi para o Calvário, ele garantiu que nós fôssemos vitoriosos juntamente com ele. Isaías 53 fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, pelos hematomas que Jesus carregou consigo naquela cruz, nós hoje, através da sua graça, que é um favor que nós não merecemos, junto do pacote da graça de Cristo, há uma palavra de cura. Se você crê nisso, então feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome. Nós cremos que o Senhor não fez um sacrifício somente, meu Deus, pela nossa salvação. Nós cremos que naquele sacrifício da cruz, naquele ato aonde Deus se agradou, aonde a palavra diz que o Senhor se agradou e moeu o próprio filho, ali as escamas dos olhos caíram, o véu do templo se rasgou, a palavra do evangelho nos foi revelada e juntamente com ela a cura, a cura psicológica, a cura física, a cura emocional e espiritual. Jesus te dá saúde agora, minha irmã. Jesus te dá saúde agora. Se você está com uma enfermidade, com uma dor agora, eu determino agora pela palavra do Calvário. Está consumado. Você está curado. Você está curado em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. Meu irmão, a cruz nos garante isso. Se você crê, seja curado agora. Seja curado agora. Você quer receber uma revelação de Deus nessa noite, uma palavra, algo que vai fazer com que caiam véus dos teus olhos, você possa poder enxergar como nunca antes? Então, abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro de Coríntios, tá? Não, 1 Coríntios capítulo 2. Tá lá no Novo Testamento. Tem lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e aí você encontra lá, 1 Coríntios capítulo 2, tá bom? Eu quero ler do 13 ao 16. 1 Coríntios 2, do 13 ao 16. Diz assim, ó: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Paulo está falando aqui no contexto de que Deus derrama o Espírito Santo sobre nós. Aí ele fala assim, no versículo 14: ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele, o homem espiritual. O que está dizendo aqui? Que o homem carnal não entende o homem espiritual. O espiritual entende o carnal, tá? Discerne bem todas as coisas. Mas o homem espiritual, ele não é discernido. As pessoas olham para um homem de Deus, para alguém que crê no evangelho, e elas não conseguem discernir. O que esse cara está pensando? O que esse cara fala? Esse cara é doido. E a minha mensagem hoje, ela diz o seguinte, que o homem natural
não compreende as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. O que quer dizer aqui? Que é necessário ser espiritual para ter entendimento, discernimento das coisas espirituais. O inimigo das coisas espirituais, igreja, é uma coisa chamada resultado. O tema da minha mensagem hoje é esse, é resultado. Se você tem carro ou casa, provavelmente você já fez alguma reforma, né? Ou já precisou levar o carro ao mecânico. E quando você leva o teu carro ao mecânico, por exemplo, teu carro está fazendo um barulho ali no amortecedor, está fazendo um barulho feio na roda. E você vai, encosta no mecânico, o mecânico vai lá, não sei se você já foi nesse centro automotivo, ele condena metade do teu carro. Não, precisa trocar a bucha, precisa trocar a bandeja, precisa trocar o ferro, precisa trocar a bieleta, precisa trocar o pneu. Ele faz um R$ 4.000. Aí você fala, tá maluco, eu achei que era só um barulhinho. Não, mas é que ali, tarará, 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 R$ 4.000, a gente parcela em 12 vezes. Aí você fala assim, tá, pode fazer. E aí você paga os R$ 4.000 e você sai da oficina e você fala assim, o carro continua o mesmo. Eu não vi benefício nenhum no meu carro. Eu não vi resultado. O barulhinho até parou, o barulhinho. Mas eu gastei R$ 4.000. Eu poderia muito bem pegar esses R$ 4.000 e colocar um som, uma telinha no meu carro de multimídia, uma câmera de ré que eu não tenho. Eu poderia trocar as rodas no meu carro com R$ 4.000. Eu poderia comprar 4 pneus novos e ainda sobrava dinheiro. Quando eu troco os pneus, eu vejo o benefício. Ó, o pneu tá novinho. Quando eu coloco uma roda nova, eu falo, nossa, meu carro ficou lindo com essa roda cinza. Eu tô vendo o benefício. Mas quando eu pago um preço alto por algo que eu não consigo ver resultado, o teu cérebro, e eu quero que se você estiver com alguém, você pergunte para essa pessoa se não é verdade. O teu cérebro, ele te sabota. O teu cérebro te conta uma história seguinte: você pagou e você não tá vendo nada. Sim ou não? Aí você diz, pastor, eu não tenho carro. Então eu vou dar um exemplo da tua casa. Quando você pinta a sua casa, você vê o resultado. A sua casa era cinza. Aí você enjoou do cinza e falou, não, vou colocar tudo branco. Quando você pinta um ambiente de branco, fica aquela coisa assim, ampla, grande, bonito, né? Parece que aumenta a sala, parece que aumenta o quarto quando pinta de branco. Aí você vê benefício. Agora, e quando quebra encanamento? E quando quebra um problema no telhado? Você vai gastar lá 5, 10 mil reais para quebrar tudo, para descobrir o problema, descobre o problema, resolve o problema e você não vê resultado. Você fala assim, gastei 10 mil e a minha casa continua com as paredes feias. Eu precisava trocar o portão da minha casa. Eu gastei 10 mil no telhado e o portão continua feio. Eu queria colocar um portão eletrônico para quando eu chegar, apertar o botãozinho e o portão abrir para mim. R$ 1.000 coloque. Eu gastei 10 mil no telhado e continuo abrindo o portão na chuva. Acontece todo dia nas melhores famílias, não é verdade? Meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que o ser humano, quando ele não vê uma resposta visual para o seu esforço, quando ele não vê uma resposta visual para o seu sacrifício, para o seu empenho, ele acha que aquilo não vale a pena, apesar do benefício que está sendo feito. Vou repetir. Quando o ser humano não vê um benefício visual para quando ele gasta dinheiro, quando ele se empenha, quando ele dá vida, dá tempo, dá empenho, e ele não enxerga nada, ele acha que não valeu a pena. Mesmo sabendo que se ele não arrumasse o telhado, uma hora aquele telhado ia ceder na cabeça dele, ia matar ele. Mas porque ele não viu o resultado, ele fala assim, ah, não vale a pena gastar 10 mil para arrumar o telhado. Eu tô certo ou eu tô errado, igreja? Quem concorda comigo aqui? Quando você não vê algo benéfico para os teus olhos, você acha que não vale a pena. E o que Paulo está falando aqui é o seguinte, que só quem é espiritual é que discerne as coisas espirituais. Porque o que é carnal só consegue enxergar o que os olhos mostram.
O que é carnal, ele quer resposta na ciência. O que é carnal, ele quer que alguém dê uma resposta lógica para ele. O que é carnal, ele quer aquelas perguntinhas de quinta série, de criança, né? Ai, se Deus existe, por que ainda tem estupro no mundo? Ai, se Deus existe, por que ainda tem criança passando fome? Como se Deus fosse responsável pelas ações do homem. Quem estuprou não foi Deus, foi um homem carnal. Quem roubou não foi Deus, foi um homem carnal. Assim bem como o bem que alguém espiritual faz, vem dele. Igreja, tem que haver um tempo de maturidade para nós. Tem que haver um tempo de maturidade, de crescimento espiritual. De você se alimentar melhor, mesmo que você olhe na balança e o peso não esteja baixando. Quem está entendendo a minha mensagem? Independente do peso estar baixando, você se alimentar melhor é para você ter uma vida melhor. Agora, se só se alimenta melhor quando baixa teu peso, você é carnal. E agora eu começo a minha mensagem que o Espírito Santo nos faça receber a revelação. Todas as coisas que são espirituais, anota, você que anota sempre alguma coisa, anota isso. Todas as coisas que são espirituais, elas são discernidas espiritualmente. E o resultado delas é espiritual. Vou repetir. Todas as coisas que são espirituais só são discernidas para um ser espiritual e o resultado delas é espiritual. O nosso erro é querer encontrar benefício físico para algo que foi dado em espírito. Nós queremos, no primeiro dia de dieta, emagrecer. Nós não queremos mudar a alimentação, nós queremos emagrecer no primeiro dia de dieta. Eu não quero saber se está entrando água no telhado da minha casa, eu quero saber que a parede está bonita. Eu não quero saber se a suspensão do meu carro está quebrada e vai me matar na estrada num acidente, eu quero saber que a roda está bonita. O homem carnal, ele vive de aparência. O homem carnal, ele vive do que os olhos veem. O homem carnal, ele depende de resultados. O homem carnal, ele precisa ver para crer. É Tomé. O homem carnal, ele vive à base de olhos, de emoção. O homem espiritual, que discerne bem todas as coisas, ele entende que a plantação espiritual dele se colhe espiritualmente. Ele entende que os sacrifícios que ele faz na vida dele, o resultado é invisível. Eu não estou falando de sacrifício de cruz, não, estou falando de santidade. Porque o sacrifício da cruz foi feito por Cristo, mas o sacrifício de ser santo vem de mim. Eu não posso obrigar que Cristo seja santo por mim. Eu não posso obrigar que Cristo faça dieta por mim. Eu não posso obrigar que Cristo trabalhe por mim. Se fosse assim, irmão, todo crente era magrinho, saudável, era próspero financeiramente, todo crente... Ué, é só aceitar Jesus que Jesus faz as coisas por nós? Não. A santidade, a santificação, ela vem através de mim. A minha vida secular, as minhas contas são pagas através do suor do meu trabalho. Mas tem que ser espiritual para ter esse discernimento. Tem que ser espiritual para entender a diferença, a linha entre as coisas que são espirituais e as coisas que são carnais. Se eu estiver buscando enxergar visivelmente coisa espiritual, irmão, eu sou daqueles crentes que sobe um monte para ver anjo, que sobe um monte para ver folha pegando fogo. Ainda tá no maternal da fé. Sabe o crente que ainda até quer ficar vendo? Ah, Deus me manda um sinal. Pelo amor de Deus. Ah, eu me nego a pregar para esse tipo de crente ainda. Infelizmente, a gente tem que falar a real. Com medo das pessoas se ofenderem. Se você é o tipo de crente que ainda pede sinal para Deus, meu irmão, você tá no maternal ainda. Se você é o crente que vai pro monte para ver gente rodopiar falando em língua estranha e ver galho pegando fogo, você está no maternal ainda. É carnal, crente carnal. Porque o crente espiritual,
ele abre a Bíblia. E o final dessa mensagem, ele diz o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Como que você acha, meu irmão, minha irmã, que nós temos a mente de Cristo? Rodopiando no monte, vendo folha pegar fogo, em nada sendo edificado. Eu não estou falando contra os dons espirituais, eu falo em línguas também, meu irmão. Eu também creio no batismo com o Espírito Santo, eu creio, eu vivo isso. A questão é onde está a edificação disso? Porque eu sou muito mais edificado quando eu leio a Bíblia e entendo a mente de Cristo. Como Deus pensa? Eu vou subir o monte, vou dobrar o joelho e vou ficar orando 24 horas para saber como Deus pensa. Não. Você tira 10 minutos do seu dia, abre a Bíblia, que está escrito ali o que Deus pensa. Mas como nós não queremos os benefícios espirituais da palavra, queremos os benefícios visuais, é legal subir o monte e ver os irmãos rodopiando, falando em língua e dando mistério, falando mistério. Agora, meu irmão, eu vou derrubar muito crente do cavalo, com o que eu vou falar aqui agora. Se você entender o que aconteceu em Atos, você vai ver que o dom de línguas em Atos eram línguas dos anjos. Amém. Mas havia necessidade de falar em público essa língua, porque haviam cidadãos estrangeiros ali. E o dom do Espírito, o milagre que aconteceu ali, foi o seguinte: eu pregar em português, minha língua nativa é português, era eu pregar em língua portuguesa e um cidadão americano que não entende inglês entender 100% do que eu falava. Essa foi a manifestação da glossolalia ou glossolalia, depende da maneira que você lê. O que foi a glossolalia? Foi a forma do homem falar no idioma nativo e alguém que era nativo de outra língua entender o que ele estava falando. É essa língua estranha que é para ser falada em público. A língua que se fala a Deus, ela é para ser falada no seu particular, porque ela é para edificação própria. Eu falo em línguas para minha edificação, porque eu estou no momento de adoração entre eu e Deus. Se eu pegar um microfone na igreja e começar a falar em língua estranha, qual é a edificação? Alguém ali está entendendo? Alguém ali vai entender alguma coisa? Não. Todo mundo é brasileiro ali embaixo. Eu falo português. Aí vai eu lá, pego o microfone e começo a falar em língua estranha. Em que a igreja está sendo edificada? Não era muito melhor eu abrir a Bíblia e pregar em português? E o povo que é brasileiro entender o português, eles não seriam edificados na palavra? Meu irmão, é o cúmulo. Eu vi pastor na internet essa semana, pastor renomado no Brasil, pastor grande, pastor que tem milhões de seguidores, milhares de membros na igreja. Veio um pastor, intérprete de línguas. Aí ele, brasileiro, lá no sul do Brasil, em Curitiba, acho. A igreja, 4.000 pessoas, 4.000 curitibanos que falam português. Aí ele vinha e falava em línguas. E aí um intérprete interpretava para português. Ora bolas, não precisa ser muito inteligente. Se eu falo português e o público fala português e o Espírito Santo está falando no meu coração uma palavra, é só eu falar português, gente. Por que eu vou ter que falar na língua dos anjos? Tem que vir alguém de outro país para interpretar o que eu estou falando e alguém interpretar para o português? Não faz sentido. Não faz sentido. Mas isso tudo agrada aos carnais. E aqui eu vou terminar, senão eu vou passar do ponto. Toda essa cena agrada aos que querem ver. Toda essa cena que eu falei para você aqui agora, ela agrada
aos visuais, aos que gostam de resultado. Porque se ela vê o pastor dela rodopiando em línguas e alguém interpretando e falando para ela, na cabeça dela isso é algo muito sobrenatural e espiritual. E eu tenho uma palavra para essa pessoa. Ela é muito criança na fé ainda, ela é muito infantil ainda. Se ela já aprendeu a ler, é só ela abrir a Bíblia e Deus fala com ela, porque quem tem a mente de Cristo é quem lê a Bíblia. É quem lê a vontade expressa de Deus, é a Bíblia Sagrada, a vontade expressa do Pai, o testamento. O que é um testamento? É uma vontade escrita. Qual que é a vontade escrita do Pai? Tá lá, Novo Testamento, nova vontade. O Pai tinha uma vontade, agora o Pai mudou e tem outra vontade. Então lê a nova vontade do Pai, chamado Novo Testamento. Não, é o suficiente para você entender a mente de Cristo. Viva feliz. Seja autossuficiente. Ponto final. O resto é conversinha. Porque aí manipula fácil pessoas que gostam de visual, né? Porque se eu fizer uma oração aqui e falar que o meu guardanapinho aqui de enxugar a testa vai virar ouro e quem tocar vai prosperar, um monte de gente vai começar a mandar oferta pra cá. Porque acredita em gnomo, acredita em duende, acredita em Papai Noel, acredita em lenço santo. Vamos crescer, igreja. Vamos crescer. Vamos amadurecer em nome de Jesus. Toma essa palavra para você. Se você é espiritual, você discerne as coisas espiritualmente. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças por mais um culto, mais uma mensagem, mais uma palavra, que o Senhor edifica a tua igreja, que o Senhor, meu Pai, faz-nos crescer em santidade, crescer em sabedoria, e que nós a cada dia, Deus, a cada dia, venhamos progredir, venhamos crescer em Ti. Venhamos, ó Pai, ser edificados, venhamos conhecer a Tua mente. Tua palavra diz que ninguém pode instruir aquele que é instruído do Senhor, porque ele já recebe direto da fonte, ele recebe aquilo que é imaculado, ele recebe a água de uma fonte que é limpa, de uma fonte que é cristalina. Oh, meu Pai, nós bebemos dessa água, Deus. Nós bebemos dessa água. Nós bebemos da água que o Senhor nos dá. A mesma água que estava naquele poço. A água que aquele que bebe jamais volta a ter sede. A água que nos faz crescer. Aleluia. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por mais momentos na Tua presença. Obrigado por mais momentos que nós aprendemos do Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, ó Pai, de todo o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Olha, fica com essa palavra, que você possa ser edificado, que você possa crescer cada dia mais, tá bom? Todas as manhãs, às 9 horas, eu mando no nosso grupo do WhatsApp uma palavra e uma oração. É um devocional, onde nós separamos uma meditação rápida e uma oração bem curta para você começar o seu dia abençoado. Pastor Guilherme, eu ainda não participo desse devocional. Eu queria todo dia receber uma palavra e uma oração. Depois que terminar esse culto, eu vou pedir para colocar aqui, a Carla, minha esposa, vai colocar o link, e você só clicar nesse link, você já é direcionado para o nosso grupo do WhatsApp, de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta-feira, 9 horas, ou às vezes um pouquinho antes, ou às vezes uns minutinhos depois, mas nunca muito longe das 9 da manhã, ok? Deus possa abençoar. Se você é dizimista e ofertante dessa obra, nada vai faltar na tua casa, na tua mesa, porque a Bíblia fala que o Senhor acrescentará a vossa sementeira, você que dá semente ao que semeia. Olha só, quando você acredita em algo, você se empenha e você coloca tudo que você acredita naquele algo. E não existe como eu acreditar em algo e não investir nesse algo. Quando você acredita na sua casa própria, num sonho, você começa a poupar, você investe seu tempo, investe dinheiro naquilo. Se você acredita nesse projeto, eu peço que você semeie para que esse evangelho possa ser levado. Nós temos mensagens curtinhas de 1 minuto, nós soltamos todas as semanas
temos um alto custo de produção e nós fazemos tráfego pago. O que é tráfego pago? É patrocinar uma mensagem. Nós pagamos para que outras pessoas possam receber a palavra de Deus. E se você é parte disso, não tem como, meu irmão. Deus há de beneficiar você e muito por conta da tua generosidade. Eu vou pedir para deixar o Pix aqui. Se Deus te toca para ser generoso com essa obra, não deixe de fazer. Jamais deixe de estender a mão para aquele que está fazendo a obra de Deus. Tá bom? Vamos fazer a oração final? Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graças, te agradecemos por mais um dia. Que essa pessoa seja tocada todo santo dia pela tua santidade, pelo teu poder. Eu quero consagrar, entregar esse momento de oração. Esta semana seja uma semana de vitória, de poder, de portas abertas, que seja um final de ano abençoado para todos aqueles que creem, que 2025, meu Pai, seja um ano mais ainda da tua presença e do teu poder. Eu entrego este culto nas tuas santas mãos, te glorificando, te agradecendo e te engrandecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Olha, que Deus abençoe a todos, uma ótima semana para vocês e um excelente para quem vai sair de férias agora, para quem vai ter aquela pausa da empresa. Descanse bastante, desfrute do que Deus preparou para você, principalmente a sua família, as pessoas que você ama. Passe tempo com as pessoas que você ama. Que Deus possa te abençoar, tá bom? Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.